Aí. Então, boa noite para todos, mais uma vez. Hoje, dia 24 de junho, dia de São João, né? Quinta-feira, dia, né, de comemoração aí para alguns, né? Tem gente que gosta de comemorar esse dia. É um santo importante aí da Igreja Católica, né? Os evangélicos normalmente não têm essa data, não, mas aí é a respeito de cada um, né? Mas é uma data aí que muita gente comemora e vocês estão aqui estudando. Então, vocês estão de parabéns só por estarem aqui no iniciozinho da aula. Tudo bem. Passei aqui mais cedo. Se fosse no IF presencial, a gente ia ter que comer canjica hoje. Pois é. Hoje eu vi umas fogueiras aí, né, na cidade. O pessoal tá reunindo, não tem jeito não. Eita, aglomerando, né? Sempre tem. Difícil, né, criatura? Não está na hora ainda, não. Mas é isso aí, né? Cada um tem que ter sua consciência. Vamos lá. Hoje, né, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre projeto de banco de dados na parte de modelagem. Como eu falei com vocês, eu acredito que seja uma das partes principais, porque se eu faço um bom projeto de banco de dados, eu consigo também fazer um bom sistema. Basicamente, isso aí é um reflexo da construção das telas que a gente vai ter no sistema, no aplicativo que vai ser desenvolvido. Boa noite, Luiz Gustavo, Isabel, Vitor. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui hoje. Vou colocar no ponto certinho aqui para projetar para vocês. E eu não gosto de passar atividade no final de semana, né? Mas talvez eu possa deixar o formulário lá disponível para vocês preencherem algumas perguntas, mas o prazo vai ficar durante a semana também. Então, se você quiser estudar durante o final de semana, ok. Se deixar tudo para semana que vem, beleza também. Estou avisando porque realmente eu esqueci de fazer a postagem na quarta, né? Normalmente até quarta eu já coloco as atividades. E depois da aula da segunda-feira eu tenho tanta aula que eu fico concentrado só para dar aula. Na terça-feira eu vou organizando as atividades que eu vou dar durante a semana e até quarta-feira eu faço a postagem delas todas. É todo um processo. Dá mais trabalhar assim do que você trabalhar presencialmente. E tem gente que não acredita. Eu prefiro voltar presencialmente e a gente trabalhar de boa, né? Vamos voltar no tempo certo, para não ter problema nenhum para ninguém. Deixa eu arrastar a telinha aqui. Aí. Então vamos lá. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o modelo de entidade relacionamento, que é o que a gente chama de modelo conceitual também, que é uma representação de forma bem assim intuitiva do banco de dados. O foco desse documento aqui do modelo de entidade relacionamento é a gente falar quais são os dados que vão ser armazenados e quais os dados vão se relacionar entre si. Então, a gente tem essa ideia, né, de pensar, né, de criar o nosso banco de dados a partir de um modelo, de um diagrama. Isso aqui é bem interessante porque quando a gente conhece esse padrão, quando a gente visualiza um modelo pronto, a gente já sabe para onde que vai, né? Então tem um exemplo aqui, né, mas a gente vai comentar outros exemplos aqui durante a aula também. E fala assim, ó, suponha que uma escola precisa armazenar informações sobre seus alunos e professores e disciplinas. Né? Neste caso, quais são os dados que devemos armazenar? Né? Então, se eu for imaginar nesse problema aqui, né, eu quero construir um banco de dados para uma escola. Eu tenho informações de alunos, professores
e disciplinas. Então, quando eu vejo essa situação, para mim aqui está muito claro que eu tenho uma organização a fazer que é na base de alunos, professores e disciplinas. Agora, quais são os dados que eu vou armazenar de cada entidade dessa? Entidade a gente chama tudo aquilo que representa um grupo de dados, né? Por exemplo, alunos, eu vou ter os grupos de dados de aluno. Professores, eu tenho os grupos de dados de professores. E disciplinas, eu tenho um grupo de dados de disciplina. Então, aqui, ó, poderia ser um modelo de sugestão. Né? A gente tem aqui, ó, professor, que é uma entidade, a gente representa sempre pelo quadrinho. Aluno, que é outra entidade, e disciplina é uma outra entidade. Ou seja, a gente tem 3 grupos de informação. Então, nessa entidade, que a gente pode chamar de tabela também, para simplificar, a gente vai ter esses dados aqui, ó, matrícula do professor, nome do professor, telefone do professor. Mas poderia ser muito mais do que isso. Né? Por que só representou esses 3? Para simplificar um pouco o modelo, certo? É só para a gente conhecer inicialmente esse modelo aqui. E aqui nós temos uma entidade de aluno, que tem o quê? A matrícula, a data de nascimento e o nome do aluno, certo? Então, são os campos que eu armazeno de um aluno. A gente sabe que são muitos outros dados, né? Quando vocês preenchem a matrícula, são várias informações que são solicitadas e todas elas a gente precisa colocar nesse campo aqui, nessa caixinha ligada a aluno. Disciplina, né, tem o código da disciplina, o nome da disciplina, né, que também está muito simplificado, porque a gente tem várias outras informações. Uma disciplina, por exemplo, ele tem carga horária, tem a ementa, né, que é o conteúdo que vai ser trabalhado, tem outras informações que podem fazer parte da disciplina, né? E se a gente for olhar, esse é um modelo muito simples. Nesse caso aqui, né, vocês estão vendo que tem uns campos que a gente tem uma bolinha marcada de azul. Eu já tinha falado com vocês na aula passada o que significa isso. Alguém lembra isso aí? O que significa essa bolinha azul? Chave primária. Chave primária. Isso, a chave primária da tabela, né? Ou seja, esse campo com a bolinha azul, ele representa o código que vai identificar uma linha dessa tabela. Então, a matrícula do professor tem que ser única, ela não pode ser igual para um professor diferente, né? Então, a gente precisa ter várias matrículas, assim como acontece no código da disciplina e matrícula do aluno. Tem que ser único para cada aluno e única para cada disciplina aqui também. Então, essa aqui é a chave de identificação, ela tem esse requisito, né, que seja diferente em cada linha. Beleza. Aí, quando a gente olha a construção, né, desse modelo aqui, é um modelo simplesmente até simples, né? Só que a gente tem essas outras ligações que a gente tem que entender também como é que funciona, né? Até porque vocês estão percebendo que ela tem números, né? Tem um número aqui dentro dessas ligações. Então, vamos dizer que eu tenho essa ligação aqui, ó, de aluno com disciplina. Essa ligação, o nome dela chama relacionamento. Então, o que significa isso? Que um aluno se relaciona com disciplina. No fato de um aluno pode estudar uma ou várias disciplinas, certo? Então, quando eu coloco essa ideia aqui da construção do modelo, eu falo assim, ó, eu falo sempre um aluno estuda uma ou várias disciplinas. Então, se a gente for perceber, a gente tem 1 para N aqui. Então, significa que esse aluno, ele pode estudar
uma disciplina apenas ou várias disciplinas. Ok? E a gente tem a leitura inversa também. Quando eu faço a leitura aqui, ó, da disciplina para aluno, que aí eu falo o seguinte: uma disciplina pode ser estudada por um ou vários alunos. Então, uma disciplina pode ser estudada por um ou vários alunos, significa que muitos alunos podem fazer a mesma disciplina. Legal? No final das contas, né, isso aqui a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, a gente vai ter um relacionamento N para N, que também é chamado de muitos para muitos, que é um relacionamento muito interessante, né, que tem algo mais específico que a gente vai entender para frente, né, vocês vão ver aí, e é bem legal. Aí tem essa outra ligação aqui, ó, né, esse relacionamento de professor com disciplina. Ele já é um pouquinho diferente em relação à cardinalidade, que é a numeração que tem aqui em cima nos quadrinhos, né? Então tem aqui, ó, um professor leciona uma ou várias disciplinas. Então, um professor leciona uma ou várias disciplinas. Ou seja, um professor que está cadastrado no banco de dados da escola, ele pode trabalhar com uma ou com várias disciplinas. Esse N a gente sempre coloca várias ou muitas, né? Várias ou muitas é a mesma coisa. Agora, a leitura daqui, ó, da disciplina para cá, nesse sentido inverso, já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? A gente fala assim, ó, uma disciplina é lecionada por um professor. Então, nesse caso aqui, uma disciplina pode ser lecionada por somente um professor. Então, eu não posso ter dois professores trabalhando uma mesma disciplina, pelo menos nesse modelo aqui, ok? Pode ser que em outros modelos, né, você fala assim, mas tem uma disciplina lá que eu tenho dois professores. Beleza, então nesse caso, esse modelo já não atenderia, porque ele não ia responder à necessidade que você precisaria. Pode parecer bobagem, né, mas se eu colocar um N aqui, ó, a estrutura de dados que eu vou formar na hora de construir meu banco de dados vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo, né? Então, assim, quando a gente para pensar como que esse banco de dados vai funcionar e ver essas restrições que podem acontecer durante o desenvolvimento, aí a gente consegue acertar as coisas direitinho. Mas se a gente não parar para pensar no relacionamento, na cardinalidade das relações, vai chegar num determinado momento que a gente vai ficar travado e o sistema ele vai ter que ficar cheio de gambiarra para poder funcionar. Eu já tive experiências, né? Às vezes a gente monta um sistema pensando que ele vai funcionar de um jeito, depois você precisa mudar um modelo e tem algumas mudanças que são drásticas, né? E você vai dar um jeitinho lá por enquanto e depois você tenta ajustar para o negócio funcionar sem tanta emenda assim, né? Porque acaba que fica bem ruim até o desempenho mesmo das informações. Na hora que você vai puxar uma consulta de algo simples, demora uma eternidade. Então, por isso que eu alertei, né, vocês na segunda-feira, que essa parte é essencial. É bem simples e essencial. Tem que ter atenção, né? Todo trabalho nosso, o trabalho do analista de sistemas, o programador, é atenção o tempo todo, né? Vocês viram aí com trabalho simples que nós fizemos de desenvolvimento do banco de dados, algumas coisas não funcionavam. E às vezes vocês sabiam até o que vocês queriam fazer, mas pequenos detalhes deixavam com que o negócio não seguisse, né? Então, isso pode acontecer. Beleza? Beleza.
Deu para entender aqui direitinho como é que funciona essa ideia geral, gente? Do Sim. modelo? Bacana. Eu vou explicar as partes agora, né, para a gente entender melhor. Quando nós trabalhamos curso técnico, aí depende muito do professor se ele vai abordar mais esse lado da construção dos modelos e do projeto banco de dados. Às vezes ele vai muito para a prática, né? Ele não coloca tanto a parte modelagem e vai mais para a prática, né? Dependendo de onde que fizer, né? O curso que for trabalhar. Mas no superior a gente tem que entender muito bem disso aqui, né? Justamente para poder construir um banco de dados top, né? Com desempenho, com segurança, com questão de atender realmente as necessidades. Então, nesse modelo de entidade de relacionamento, a gente não tem que representar como que esses dados vão ser armazenados, mas quais os dados vão ser armazenados e quais vão se relacionar. Então, por isso que a gente chama ele também de modelo conceitual, porque ele é muito simples de ser feito, de certa forma, é fácil até de explicar para pessoas que não entendem nada de programação, né? Você vai chegar e vai mostrar, a pessoa sabe mais ou menos o que pode acontecer ali, né? Logicamente, detalhes ela não vai entender, mas dá para saber que tem uma estrutura, né? Tem uma ligação, né? E isso aí a gente chama de diagrama de entidade de relacionamento, que é a figura gráfica desse modelo. Então, os elementos principais que nós temos nesse diagrama são as entidades, os atributos chaves, os relacionamentos e as restrições estruturais, que a gente vai comentar detalhadamente aqui agora, né? Então, o que são entidades? Se a gente for olhar, todo banco de dados, ele tem que resolver algum problema do mundo real. Então, imagina lá que a gente trabalha numa empresa e vocês têm vários e vários papéis para poder preencher formulário, e acaba que a gente sabe que isso, depois de um certo tempo, vai só aumentar e não vai trazer produtividade para a gente. Porque se eu quiser consultar alguma informação, eu não vou ter essa informação de forma disponível rapidamente, né? Então, imagina a gente simplesmente arquivando papel e tendo um bocado de informação sem poder realmente pesquisar aquilo dentro de um computador de uma maneira rápida, né? Até para achar as informações são mais complicadas. Então, o banco de dados resolve exatamente esse problema. Ele dá a oportunidade que a gente crie uma solução de armazenamento de informação. Então, a gente tem que imaginar, o banco de dados que a gente vai resolver, ele vai trabalhar o quê? É uma loja? É uma empresa que vende alguma coisa? Ou é uma escola? Ou é uma academia? É uma mercearia? É um supermercado? É uma loja de peças? É uma loja de venda de serviços, de telecomunicação, né? Qualquer coisa em si, né? Pode ser resolvida através de um banco de dados, né? A gente pode organizar a informação, né? Se eu não tiver a organização da informação, a empresa ou a instituição, ela não tem gestão. Então, se eu não tiver informação na mão, eu não consigo fazer a gestão adequada de uma instituição. Então, de certa forma, a gente serve como ferramenta de suporte também para tomada de decisão em vários momentos do nosso trabalho. A entidade é o quê? É um grupo de dados que a gente tem de um determinado assunto. Então, como a gente viu lá naquele exemplo da escola, se eu penso na escola, eu tenho que imaginar todas as entidades que eu posso ter dentro de uma escola. Certo? Então, quais são as entidades? São os grupos de dados, como eu falei. Aluno, professor, disciplina. O que mais? Turma. Turma, né? Legal, turma.
Então, assim, as entidades são os componentes. Sim, são grupos de informação, né? Grupos de informação. Grupos de informação. Por que recebeu esse nome entidades, assim? É porque é o padrão, né? O nome é entidade mesmo. Então, Parece espiritismo. não, graças a Deus não tem nada a ver. Mas não deixa de ser, né? Porque o mundo do banco de dados acaba sendo um mundo de algo intangível, assim, que você não pega, né? A informação acaba sendo concreta depois, né? A entidade, então, ela representa um conjunto de objetos que é do mesmo tipo, que é um objeto do mundo real, e sobre os quais a gente pretende armazenar. Então, graficamente, a gente viu lá que a gente coloca um retângulozinho e coloca o nome dessa entidade, certo? Então, de forma muito simples, a gente faz essa entidade aí. Então, cada uma dessas entidades vai armazenar um conjunto do mesmo tipo. Então, ou seja, a entidade professor vai ter vários outros professores cadastrados. A entidade aluno tem vários outros alunos cadastrados. As turmas têm somente as turmas, as disciplinas têm somente as disciplinas, e tem uma organização a partir dessa forma. Né? Se a gente for olhar um outro tipo de banco de dados, a gente tem outras entidades. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou vir aqui. Opa, tem que abrir uma aba aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma ferramenta que eu uso, que dá para fazer modelagem, que chama Dry.io. Deixa eu clicar aqui. Mas tem outros também, a gente tem outras ferramentas que faz isso. Ele tem aqui, ó, modelo diagrama de entidade relacionamento. Daniel, Oi. a entidade seria os itens da tabela ou seria a tabela propriamente dita? A entidade é a tabela. O negócio é que, quando a gente está trabalhando nesse nível conceitual, a gente chama de entidade. Por isso que o pessoal fica um pouco confuso. Porque, mas por que eu estou chamando de entidade aqui? É entidade, é porque... Mas é tabela, né? É tudo a mesma coisa mesmo. Aqui, ó. Esse sitezinho aqui, Dry.io, a gente pode comunicar junto com o Google Drive para poder fazer a gravação dos diagramas que a gente monta por aqui. Né? Então, é uma ferramenta bem tranquila de mexer. Quando eu quero montar um diagrama de entidade e relacionamento, eu posso fazer por aqui, né? Tem outras ferramentas também, mas essa aqui eu acho legal, porque não tem muita limitação. Aí tem a parte aqui, ó, entidade e relacionamento, né? Aí eu venho aqui, ó, quadrinho de entidade. Eu clico, seguro, arrasto aqui para a tela e marco, ó. Vou imaginar que a gente está fazendo um banco de dados para uma mercearia, ok? Mercearia. Quais seriam os grupos de dados que eu tenho dentro de uma mercearia? Eu vou esperar respostas suas aqui para eu fazer. Produtos. Produto. Preço. Esse está dentro de produto. Aí é um atributo, já não é uma entidade. Ah, não, assim, certo. Fornecedor, isso. É uma entidade, tudo bem. Cliente. 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 Entidade sempre é os quadradinhos, né? Como é que é, Geraldo? Sempre os quadrinhos, né? Sempre os quadrinhos. Vou tentar. Cada forma dessa tem um nome diferente? Sim, tem um padrão. A entidade é sempre com um retângulo, né? A gente coloca o quadrinho. Quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, ele já mostra a entidade, tá vendo? Ah, tá. Então, dá para saber o que é fácil. É só clicar, segurar e arrastar para dentro da tela que ele vai. Eu clico 2 vezes e coloco o nome.
contas a pagar. Contas a pagar, Matheus, pode ser uma entidade, desde que a gente faça uma programação para isso. Atributo, não? Dá para ser sim. Dá para ser contas a pagar. Contas a pagar. É importante, inclusive, né? O que mais? Funcionário? Governo. Governo entra em contas a pagar, né? É os impostos. Vendas, que é a parte mais importante aqui, né? Que é a venda. Funcionário também. Isso. Tudo que é grupo de informação, que a gente pode imaginar que eu posso colocar informação, eu vou colocar. Uma das coisas que vocês vão perceber aqui, ó, eu não estou colocando acento, igual funcionário, eu não coloquei acento, porque não é legal a gente colocar acento em tabela. Então, já acostuma fazer desse jeito, certo? Então, na hora de jogar aqui, eu já tiro o acento também. Deixa eu ver. Aqui tá legal, né? Pode ter mais coisa? Pode, né? Só que aí, aquele momento, assim, de você parar para pensar o que vai ter, certo? E outra coisa, é interessantíssimo ter aquele momento da entrevista, onde que a gente vai conversar com quem que realmente trabalha diretamente com a empresa, porque aí a gente vai enxergar, ó, eu vou ter que ter essa entidade aqui para poder resolver esse tipo de informação que ele precisa, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Oi, Luiz Gustavo. Por exemplo, se a mercearia não tivesse um cadastro de clientes, tipo, alguma coisa parecida, aí eu poderia tirar essa entidade, não poderia? Não necessariamente, porque cadastro de cliente é um negócio bem importante. Tem algumas que são chaves. Quando você não cadastra, normalmente você tem um cadastro que chama clientes diversos. Né? Mesmo assim, tem uma entidade, cliente, tem a tabelinha lá, mas tem um registro só, que é clientes diversos. Aí, se ele começar a cadastrar os clientes ali, aí você coloca, né, os outros registros nessa tabela. Mas tem algumas coisas que são extremamente importantes, né? Uma empresa tem que fazer cadastro de cliente. Isso aí é algo que a gente vê que muitos não fazem, não é interessante, igual vocês devem ter percebido, né, igual o Bretas aqui, né, eles têm uma rede, né, tem, logicamente, bem grande, então acaba que tem tecnologia para isso. Eles criaram um aplicativo, né, para dar desconto, aí você vai lá e faz cadastro. Só que qual a finalidade? O desconto que eles dão de produto é muito pouco. A finalidade deles é muito mais saber o que o cliente está comprando e fazer buscar os dados desse cliente do que propriamente você fazer promoção. Então, quando você digita o CPF lá na hora que você está passando a compra, né, pode ser que seja vantajoso para você num momento ou outro, mas raramente vai acontecer de você comprar um produto com preço que realmente seja muito bom, né? Então, é interessante identificar o cliente, porque você sabe quanto que você está comprando, quem são aqueles principais clientes, quais os produtos que você leva, aí eles conseguem fazer uma promoção personalizada de acordo com os produtos que mais vendem, né? Então, isso é uma questão de visão estratégica. Vitor levantou a mão? Levantei, que você falou dessa questão aí do cadastro, né, dos aplicativos do Bretas, o Avenida aí também tem esse cadastro, lógico, não é um aplicativo em si, é um site,
Mas é muito semelhante ao que a gente tem aqui em São Paulo da nota fiscal paulista, né? Que, na verdade, é uma maneira que o governo paulista tem, né, do estado de obrigar os comerciantes a emitir nota fiscal, né, para diminuir a sonegação, estimulando o cliente a ter cadastro, porque igual no caso, creio que a maioria que deve ter um carro, uma moto, né, o ICMS que o estabelecimento tem que recolher, né, naquela venda, se você pede a emissão da nota fiscal paulista, né, igual qualquer loja que você chega em São Paulo, eles perguntam, CPF na nota? Uhum. Então, você está informando que você está fazendo aquela compra, então, se aquele ICMS você tem o direito da restituição dele, você usa essa restituição para pode sacar mesmo esse dinheiro, ou pode abater em PVA e nos impostos que tem que pagar no exercício seguinte. Sim, é verdade. E essa questão fiscal também, o governo fica bem ligado, né? Essas empresas maiores, elas já emitem o cupom fiscal justamente para não ter problemas com o governo, e tem a vantagem até para os dois lados, né? A população consegue alguns descontos em impostos e o governo recebe também, né? Então, a empresa fica intermediando isso aí faz parte, né? Rafael está falando que às vezes o desconto chega a 50%, né? Realmente isso pode acontecer, né? Eu vejo que se vê que tem vantagem, ok, né? Só tem que tomar cuidado, né? Alguns estabelecimentos, né? Igual isso, eu falo que eu já vi muito isso. Tem alguns cartões lá que tem anuidade. Essas lojas igual Riachuelo, Renner, C&A, eles estimulam muito a criação de cartão e às vezes sem anuidade no primeiro ano, e coloca anuidade a partir do primeiro ano, aí, né, estimula a compra também. Eu sou a favor da compra, mas você tem que saber se você tem condição de comprar, né? Eu sou muito defensor no sentido da compra consciente, e às vezes o pessoal estimula até comprar além da conta. Então, uma das coisas que eu oriento vocês aí é que comprem, mas comprem conscientes de sempre. Uma vez ou outra você vai querer comprar além da conta, né? Isso aí não tem jeito, é até do próprio instinto humano mesmo. Mas vamos lá. Ai, ai. Eu não vou dar. Já tá legal aqui. Vocês já colocaram várias entidades. Então, a entidade, ele possui um conjunto de propriedades. Essas propriedades a gente dá o nome de atributos. E como que a gente representa graficamente os atributos? Através das bolinhas, igual a gente tinha visto lá naquele modelo, ou através de uma elipse, né? Isso aqui é de acordo com a notação, né? A notação que a gente chama como se fosse um padrão que vai ser usado. Então, o mais comum é a gente usar isso aqui, né? Fica até mais simples, mas tem ferramenta que a gente só vai conseguir fazer desse jeito. Então, depende um pouco da ferramenta que a gente está utilizando. Só para dar um exemplo aqui para vocês, né? Aqui a gente está vendo o exemplo do professor, mas vamos pegar aqui, por exemplo, das entidades que vocês colocaram. O produto, né? Vamos pegar aqui, ó, especificamente do produto. Quais são as propriedades, ou seja, os atributos que eu tenho em um produto? Ou seja, aquilo que eu caracterizo o produto. O que eu tenho aqui? Marca. Marca. Descrição, preço. Então, olha lá, ó. Tá vendo? Aqui eu puxei a elipse, ó. Ele não tem a bolinha, não. Ele é um negócio grande mesmo. Então, aqui, marca, descrição, vou colocar sem um acento. Depois eu saio ligando, viu? Preço, quantidade. A quantidade é interessante se eu fizer o controle de estoque. Normalmente é bom, né?
Agora, controle de estoque para fazer um negócio top mesmo, aí geralmente a gente coloca em uma outra tabela, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não. O mais difícil às vezes aqui é organizar, né? Porque esses campos aqui são um pouco grandes, né? Quando a gente vê essa elipse aí, ela é um pouquinho grandinha. Validade, pode ser. Pode ser, é uma informação útil, né? Porque se a gente não tiver, a gente pode dormir no ponto e ficar sem um produto, né? Unidade aí em que sentido, Vitor? Seria no sentido de métrica mesmo, tipo, se for unidade, for por quilo, por litro, né? Mas entraria mais controle de estoque mesmo. Entendi. Quantidade, então, né? Na verdade, é unidade mesmo. Unidade e quantidade. É basicamente duas informações que você precisa ter junto, né? Aqui, ó. Na hora que vocês forem mexer, né, no exercício em si, que vocês vão fazer depois, vocês vão clicar aqui, ó. Vocês vão perceber que vai aparecer esse quadrinho, aí passa o mouse em cima, ele fica com a setinha. Aí eu clico, seguro e arrasto para baixo para poder reduzir um pouquinho, né? Porque se for um modelo igual assim de 3, 4 entidades, é até tranquilo, mas quando eu tiver mais, aí o negócio fica complicado a gente ter espaço para esse tanto de elipse aqui. Unidade. Legal. Uma das coisas que é muito importante que a gente não colocou aqui é o código, né? Então, o código, ele já é um pouquinho diferente. A gente vai entrar aqui em key attribute, né? Atributo-chave. Ele vai ficar sublinhado. Então, eu vou colocar aqui, ó, código, que é a chave primária dessa minha tabela. Então, nesse caso, a gente vai ter um campo um pouco diferente em relação à representação aos outros. Ele fica sublinhado. No caso aqui, essa representação é um pouco diferente daquelas bolinhas que a gente viu, né? Se fosse a bolinha chave, ficaria azul. Essa aqui, no caso, a gente deixa ela sublinhada. Beleza? Agora, montei assim, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa. Acho que o principal a gente colocou. Colocou marca, descrição, preço, quantidade, unidade, validade, ok? Acho que o principal tá aqui. Como que eu faço para ligar? Eu venho aqui, ó, clico em cima da setinha, aqui, ó, eu passo o mouse aqui em cima, e quando ele chega num pontinho azul, ele vai ficar verde. Aí eu posso clicar, segurar e arrastar aqui, ó, para dentro da unidade, da entidade, né? Qualquer lugar da caixinha onde que tiver esses pontos, eu posso soltar. Aí ele ficou lá, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Passo o mouse aqui, vai ficar com os pontinhos, aí ficou com a bolinha verde, clico, seguro e arrasto para dentro do quadrinho azul que eu quiser. Aqui é a mesma coisa, ó. Passo o mouse aqui, clico, seguro e arrasto para dentro do quadrinho azul e solto. Aqui, clico, seguro, arrasto. Clico, seguro, arrasto e solto. Clico, seguro, arrasta e solta. Aqui também é a mesma coisa. Assim, ó. Só que essas setinhas a gente não mostra, né? Essa setinha aqui, ó, se você for ver, ela não tem. Nesse caso aqui, é só eu clicar aqui em cima, ó, e ele mostra uma opção aqui na lateral, e eu tenho uma setinha indicando aqui, é só clicar aqui e marcar que é uma seta normal, ó. Opa.
É isso mesmo. Eu fiz só apagar o negócio. Pera aí. Vou dar um delete aqui. Vou arrastar logo essa linha aqui, ó. Às vezes fica mais fácil. Vou puxar a linha. Não tá querendo de um jeito para de outro, né? A gente liga desse jeito aqui. Isso aqui é só para tem que mexer, não tem jeito não. Vocês vão apanhar um pouquinho, mas vai dar certo. Vocês vão ver que vai fazendo que vai aprendendo. Opa. Essa ferramenta aqui não quer dizer que vocês têm que usar ela, viu? Se vocês encontrarem outra que vocês considerarem mais fácil, mas que dê para fazer o diagrama, ok. Não precisa preocupar que tenha que ser essa aqui, não. Beleza? É bom deixar claro isso aí, porque o pessoal fala, mas tem essa outra aqui, beleza. Pode usar que vocês acharem melhor. Tem outras opções, eu posso até colocar a lista para vocês de outras ferramentas que fazem isso aqui também. Né? São todas, de preferência, com uso online, porque facilita vocês mesmo. Vamos lá. Então, uma entidade, ela tem pelo menos 2 atributos. Né? Não faz sentido ter uma única informação numa entidade. Eu tenho que ter, normalmente, pelo menos 2, que é uma chave mais algum valor. Né? Então, todo atributo possui um tipo de dado que é permitido, que dá o nome de domínio do atributo. Esse domínio do atributo nada mais é do que o tipo de dado que eu posso armazenar nesse campo. Então, por exemplo, se eu coloco um código aqui, eu vou ter um domínio desse atributo. O que significa isso? Que eu vou armazenar um tipo de dado específico. Normalmente, esse código vai ser um número, certo? Então, o domínio do atributo dele vai ser um número, certo? Então, um número inteiro, né, que tem número de casas decimais lá definidos e tal. Os atributos, eles são do tipo simples, composto, monovalorado, multivalorado, nulo e derivado. Então, o atributo simples, ele armazena apenas um valor, né, um atributo simples, apenas um valor, que é o mais desejável, mais comum que se tenha. Um atributo composto, ele pode ter uma informação maior. Um exemplo, eu coloco um campo aqui que significa endereço. Só que nesse endereço, eu tenho a rua, o número, o complemento, o CEP, o bairro e informação desse endereço como um todo. Entendeu? Então, é um atributo composto. Tem uma representação específica do atributo composto, né, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. O atributo monovalorado, que ele tem apenas um valor, que é um comum também, né? É como se fosse um atributo simples. Um atributo multivalorado, que eu posso armazenar mais de um valor. Nesse caso, no multivalorado, a gente representa ele graficamente, mas em um banco de dados não é interessante a gente armazenar um campo com mais de um valor. Por exemplo, telefone. Eu não coloco um campo telefone que eu coloco assim, o número do telefone fixo, barra o número do celular, barra mais o outro celular, mais, sei lá, outra coisa. Eu não faço isso porque não é interessante. A minha pesquisa fica difícil
quando eu faço desse jeito. Então, a estratégia do atributo multivalorado é você quebrar esse atributo em uma outra tabela, né, que a gente vai falar sobre isso também. O atributo nulo é quando a gente não coloca informação, e atributo derivado é quando a gente faz um cálculo que depende de outra informação. Então, os atributos multivalorados devem ser evitados sempre que possível, né, realmente não é interessante usar, e o atributo nulo ele pode deixar o estado do banco de dados inconsistente e ter um baixo desempenho. As representações desses atributos são, dessa forma, atributo simples e monovalorado, que é o mais comum de acontecer. É uma elipse simples, igual a gente está usando aqui, ó. Opa. Igual isso aqui. Certo? É o mais comum. Atributo-chave, ele é uma elipse com a... Como é que fala? O sublinhado, tá aqui o código. Atributo composto tem uma elipse central e os atributos que ligam a ele. Então, por exemplo, endereço, aqui, endereço, né? Rua, número, complemento. É um exemplo, né? Atributo multivalorado, telefone, né? Só represento dessa forma aqui, ó. Significa o quê? Que eu posso armazenar mais de um telefone, beleza? Só que quando eu vou fazer isso na prática, eu vou criar a estrutura do banco de dados para armazenar mais de um telefone, aí a gente vai usar uma outra estratégia, né? Eu vou mostrar para vocês ainda sobre isso. O atributo derivado, ele fica pontilhado desse jeito aqui. Um atributo derivado, vamos pensar no exemplo aqui, é como se fosse, né, normalmente a gente usa ele para cálculos. Por exemplo, lá, a gente tem, no caso aqui, dessa loja, né, dessa mercearia. Na hora da venda, eu posso dar um campo lá de desconto. Então, tem um produto, tem o valor do produto, tem um desconto. O valor de desconto vai ser de acordo com o produto, o valor do produto que foi colocado. Então, ele é derivado de uma outra informação. Então, o atributo derivado é mais nesse sentido. Mas, na prática, o derivado, praticamente, a gente não faz muita distinção, não. Tá vendo? Ele é todo pontilhadinho. Chave primária, né? A chave primária é um atributo que identifica apenas um objeto da entidade. Então, o valor da chave primária não pode se repetir, não pode ser nulo, né? Foi algo que eu já tinha falado com vocês, e na práticazinha que vocês fizeram, vocês perceberam isso também. Eu não posso deixar a chave primária em branco, e ela também não pode se repetir. Então, tem um exemplo aqui, ó, na entidade professor, tanto o atributo matrícula como o atributo CPF poderiam ser escolhidos como chave primária, certo? Então, aqui, ó, tanto o atributo matrícula como CPF poderiam ser chave primária, sim ou não? Para essa pergunta aqui. Coloque aí no chat. Matrícula... Ao mesmo tempo, eu acho que não, mas se fosse escolher só um dos dois, eu acho que tanto faz. Pode sim. Pode sim. Na verdade, aqui é o seguinte, é uma questão mais de escolha mesmo. CPF é o número único para cada pessoa? Sim. Então, a gente tem que olhar esses requisitos. A matrícula vai ser único para cada pessoa? Sim, também. Então, se são duas informações que a gente sabe que vão ficar diferentes, então a gente pode fazer com que ela seja escolhida como chave primária. Só que aí eu tenho que ver o efeito prático do negócio. CPF, ele tem 11 dígitos. É uma chave, teoricamente, grande. Matrícula pode ter menos dígitos. Uma chave um pouco menor. Nesse caso, para eu pesquisar uma matrícula, é muito mais rápido do que eu pesquisar o CPF. Então, essa questão prática
me faz com que eu escolha a matrícula ao invés do CPF. Mas os dois poderiam ser. Se eu falasse, ó, eu vou escolher o CPF, ok, tudo bem, poderia funcionar. Vou escolher a matrícula, ok, tudo bem, poderia funcionar. Mas, na prática, a matrícula é um número menor. Então, prefiro escolher esse campo. Beleza? E o caso, né, os dois ao mesmo tempo, não sei quem que falou aqui agora, mas esse caso é um caso especial que a gente chama de chave primária composta. Não seria o caso dessa entidade professor, mas pode acontecer. Em alguns casos a gente pode fazer sim, viu? Então a chave primária vem do inglês primary key, né, PK, então muitas vezes a gente acha também essa palavrinha PK na frente. E a gente tem que dar preferência a atributos numéricos inteiros que são mais fáceis de pesquisar. Então, dá uma agilidade na pesquisa dentro do banco de dados. Internamente, é muito melhor mesmo, porque a classificação de números é muito mais rápida do que a classificação de letras. Então, isso aí ajuda no desempenho do banco de dados. Então, nós temos dois tipos de chave primária, né? Tem o tipo de chave primária simples, que é formada por apenas um campo, e chave primária composta, que é formada por 2 ou mais atributos, que foi esse caso especial que eu falei que a gente tem. Então, no caso, tem alguns casos, sim, que eu posso escolher 2 ou mais campos como chave primária de uma tabela. Então, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, a gente tem um atributo aqui que chama nome da cidade, nome do estado e nome do país. Se eu falar assim, me dá uma chave primária para essa tabela, será que eu vou conseguir ter apenas uma chave primária nessa tabela? Se a gente for olhar aqui, ó, nome da cidade. Só nesse exemplo aqui, ó, Curitiba, Maringá, Campo Grande, ou seja, tá repetindo, eu não posso. Nome do estado, Paraná, Mato Grosso do Sul, ou seja, não posso também, tá repetindo aqui. Nome do país, Brasil, também tá repetindo, ou seja, eu não posso escolher nenhum desses 3 campos aqui individualmente para fazer parte da chave primária da tabela, porque todos os valores se repetem. Então, no caso, o que eu posso fazer para resolver essa situação, para criar uma chave primária para a tabela? Né? Então, a gente pode fazer um conjunto aqui, ó, do nome da cidade com o nome do estado e falar, ó, a chave primária nossa vai ser composta por esses 2 campos aqui, ó. Nome da cidade e nome do estado. Por quê? Porque a partir desse momento a gente não vai olhar um campo único. A gente vai olhar aqui, ó, nome da cidade é Campo Grande, ok. O nome do estado é Mato Grosso do Sul, ok. Então, essa informação aqui é diferente. Campo Grande e Rio de Janeiro, essa informação é diferente. Então, a gente não vai olhar o campo como uma coisa única. A gente vai olhar esses 2 campos agora como a mesma coisa. É como se fosse um conjunto de dados. A gente sabe que está diferente ali, certo? Então, nesse caso aqui, seria interessante, sim, a gente atribuir uma chave primária composta nessa tabela. Esse aqui é só um exemplo bem... não é muito comum da gente encontrar isso aqui, não. Mas pode acontecer. Tem um caso aqui de entidade fraca também, que é um tipo de entidade que não possui chave primária por si só, ou seja, ela precisa de uma outra entidade que possui uma chave primária. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Apresentação gráfica desse esquemazinho, ó. Esse diagrama tem turma, aluno e contato. E tem uma linha aqui, ó, que é uma linha que está mais forte, que isso aqui representa que a gente tem uma chave, uma entidade fraca aqui. Então, no caso, essa entidade que chama contato, ela depende diretamente de aluno. Então, quem que identifica esse contato é, no caso, a chave matrícula do aluno. Então, matrícula do aluno
tem que estar presente para eu poder saber de quem é esse telefone, né? Ou seja, quem é o contato desse aluno aqui. Isso aqui, no caso, acontece já com mais frequência, porque é aquele caso lá que eu falei com vocês. Às vezes a gente precisa armazenar mais de um telefone. Então, a gente cria uma entidade auxiliar que vai armazenar os telefones, e aqui o aluno ele pode ter 3, 4, 5 contatos se eu precisar. Pode ser que ele tenha 1, pode ser que ele tenha 5, pode ser que ele tenha 6. Né? Então, essa entidade aqui é muito comum acontecer, que a gente chama de entidade fraca. Ela não tem chave primária, ou seja, a gente não vê a bolinha azul aqui, ó, mas ela depende dessa chave aqui, de matrícula do aluno, para poder existir. Então, por isso que ela está ligada aqui com esse relacionamento e tem essa indicação dessa linha mais forte. Vocês estão percebendo que isso aqui é como se fosse um padrão, né? É um desenho, né, que de certa forma é simples, mas ele é um padrão. Ele segue uma linha aqui de construção. É como se fosse um desenho de projeto mesmo. Você vai desenhar alguma coisa, ele tem lá um símbolo, esse símbolo significa uma coisa, esse outro aqui já significa uma coisa diferente. E na hora de construir o banco de dados, tudo isso aqui que a gente coloca nesse gráfico, ele tem que ser levado em consideração. Outra representação gráfica alternativa, né, da entidade fraca, que no caso, essa ferramenta aqui, ó, que a gente viu, ela teria mais nesse sentido aqui. A entidade fraca é representada por um retângulo, né, aberto. Então, mostra esse negócio aqui, ó, retângulozinho aberto. Ele não tem chave primária, mas ele depende da chave primária da outra entidade que ele faz ligação. Aqui o losango ele fica aberto também. É um pouco diferente, né? Então, um relacionamento entre entidade fraca e a outra entidade é chamado também de relacionamento identificador. O relacionamento é uma associação entre entidades, é uma das partes mais importantes que eu tenho dentro da criação do modelo do nosso banco de dados. É o que fala que como que esses dados vão poder ligar de alguma forma. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, de turma e aluno. Então, a gente está falando que uma turma pode ter um ou vários alunos, assim como um aluno pode pertencer a uma turma. Então, faz uma ligação para representar o que uma entidade pode, teoricamente, representar para outra, certo? Então, aqui a gente consegue visualizar aqui também. Por exemplo, quem fornece os produtos? Não é um fornecedor? A gente tem um cadastro fornecedor, não tem? Tem um cadastro do produto aqui, não tem? Sim. Então, quem fornece o produto? É o fornecedor. Tá correto? Então, nesse caso, a gente tem um relacionamento que liga fornecedor com produto. Ok? Essa setinha aqui ela não tá mudando aqui, assim não fica legal. Eu vou usar ela aqui assim, desse jeito, então. Arrasta a linha para cá, coloca ela na pontinha, coloca na outra. Aí ela fica bonitinha, ela tem que ficar desse jeito, ó. Liga aqui e liga aqui. Então, eu tô falando aqui, ó, que um fornecedor fornece produtos. E um produto é fornecido por um fornecedor. Então, a gente tem uma ligação dessa tabela com essa. Aí, outra coisa que é muito importante aqui é a gente representar a cardinalidade. A cardinalidade é aquela numeração. Né? Isso aqui eu ainda vou ter que trabalhar com vocês, né, inclusive, mais detalhes sobre, né, mas vamos imaginar o seguinte, um fornecedor, aqui, ó,
Dá uma olhadinha aqui, ó. Fornecedor. Estou passando o mouse em cima desse quadrinho aqui. Um fornecedor, ele pode fornecer quantos produtos para a empresa? É um só? Ou é vários? 1.000, 2.000, um ou vários? Ou seja, então, nesse caso, aqui na escrita embaixo, eu vou colocar assim, ó. 1,N. Então, um fornecedor pode fornecer um ou vários produtos. Então, um ou N aqui significa que esse fornecedor pode fornecer um ou vários produtos, ok? Agora, a leitura é um pouquinho diferente, ó. Eu passo o mouse aqui só para vocês visualizarem. Eu vou ler daqui para aqui para cima. Um produto pode ser fornecido por quantos fornecedores? Um produto, ele pode ser fornecido por quantos fornecedores? Um apenas? Normalmente, se eu for imaginar, pode ser vários, né? Porque eu posso ter vários distribuidores, só que os distribuidores vendem os mesmos produtos. Só que de acordo com a cotação de preço, talvez eu vou pegar desse fornecedor aqui, esse produto, e esse outro fornecedor, esse outro produto. Então, em tempos diferentes, eu posso comprar produtos com fornecedores diferentes. Então, nesse caso, aqui eu coloco a mesma coisa. Ó, um produto pode ser fornecido por um ou vários fornecedores. Eu clico aqui na setinha, ó, só para vocês verem. Ó. Agora eu clico 2 vezes aqui em cima. Ele vai aparecer o texto. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1,N. Então aqui fica N para N. Certo? Eu ainda vou comentar mais com você sobre isso aqui. Então, no caso, um fornecedor pode fornecer um ou vários produtos e um produto pode ser fornecido por um ou vários fornecedores. Então, isso aqui é o que a gente chama de relacionamento, que tem ligação. Ok? Beleza. Nós temos relacionamentos que precisam, às vezes, de alguns atributos. Esses atributos são chamados de atributos descritivos. Aí, no caso aqui, ó, nós temos assim, ó, professor com disciplina. Aí tem um professor pode lecionar uma ou várias disciplinas, ou seja, um professor pode trabalhar com várias disciplinas. E uma disciplina pode ser lecionada por um ou vários professores. Só que aqui ele quer uma informação adicional, que significa o quê? Que ele quer saber a data. A data quando esse professor trabalhou com essa disciplina. Então, isso aqui a gente chama de atributo descritivo, que é muito comum aparecer também em um relacionamento. Certo? Então, a gente, no caso, pode fazer uma ligação aqui, adicional, se for necessário. Tem que entender também a situação, viu? Então, o relacionamento entre essa entidade fraca e outra entidade não pode possuir atributos descritivos. Ou seja, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, esse relacionamento aqui, que tem uma entidade fraca, ela não pode ter um atributo descritivo, ou seja, não tem informação adicional, certo? A cardinalidade do relacionamento, eu vou trabalhar com vocês na segunda-feira para a gente terminar essa fase aqui e vocês fazerem um exercíciozinho, certo? Então, vai ter um exercício que eu vou passar no final da aula de segunda e, como eu falei, tem um formulário que eu quero que vocês preencham também. Então, o formulário pode ser que eu adiante até para amanhã, mas eu vou dar um prazo maior, não vai ser para vocês fazerem só no final de semana, né? Mas tem um prazo até para vocês estudarem, dar uma olhadinha, sem colar, né? Quando eu falo olhadinha é para estudar mesmo o conteúdo. Essa parte de cardinalidade, a gente precisa de ter mais atenção, justamente porque a leitura aqui é muito importante
E na hora que a gente vai construir o banco de dados mesmo, se eu fizer uma cardinalidade errada, o meu banco de dados pode ficar errado também. Então, minha estrutura ela não vai ficar condizente com a realidade. Então, eu vou ter que meio que fazer aquelas obras erradas, né? Você quebra a parede para construir de novo, né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí, para não consumir energias suas. Beleza? As ferramentas, né? Eu vou passar uma lista para vocês darem estudada já também, né? Para vocês escolherem qual que vocês vão querer usar. Essa aqui, ela não é tão simples de mexer, mas ela não tem muita limitação em relação à quantidade de elementos, né? Porque tem muitas ferramentas, igual tem uma aqui que é muito legal, ó, chama Lucidchart. Mas depois você começa a construir o modelo, passou da quantidade lá de elementos, ela começa a travar. Ela vai pedir para comprar a versão Pro, né? É uma ferramenta muito boa. Excelente, mas tem esse detalhe, a gente começa a fazer, aí às vezes está no meio do trabalho lá e pá, aquela caixinha. Agora você tem que comprar a versão tal lá para você continuar a desenvolver, senão você não pode colocar mais nenhum objeto. O objeto que ele conta lá é um quadrinho, um losango desse aqui, é qualquer coisa que a gente tiver, né? E às vezes pode atrapalhar. Olha lá, ó. Ele tem umas limitaçõezinhas, mas a ferramenta é excelente mesmo. Ok, eu vou deixar para a segunda para a gente terminar essa parte de cardinalidade e vocês montarem os modelos de vocês, né? É uma parte de treinamento interessante aí, porque vocês vão ver que a gente já começa a ter uma visão da construção mesmo de banco de dados. Uma construção conceitual. Eu vou até salvar esse negócio aqui para a gente continuar ele na semana que vem. Essa ideia aqui, a gente continua então. Beleza? Boa noite para vocês então. Né, vai dar tudo certo aí. Cuidado com o lobisomem. Lobisomem tá aí perto, na área até deu boa noite aí agora, ó. Brincadeira. Deixa eu correr ali antes que eu transforme aqui. Pois é. Valeu, gente. Boa Abraço. noite. Boa noite. Valeu. Falou.